Bom, pessoal, vamos fazer mais uma correção de exercício. Esse daqui é referente a essa parte aqui, ó. A11H, exercício de blocos nomeados, tá? Então, o que o exercício aqui está pedindo? Ó? Cria um bloco nomeado, procedure, né? Que, passado dois parâmetros do tipo number, o valor do primeiro deve ser maior que o segundo. Retorne todos os funcionários. Na verdade, aqui, o valor do primeiro parâmetro deve ser menor do que o segundo, tá? Retorne todos os funcionários, nome concatenado com sobrenome, salário e departamento que esteja entre os dois parâmetros. Então, na verdade, esses dois parâmetros são referentes a código, né? A gente vai fazer um between entre esses dois parâmetros aí, né? Então, para isso, vamos fazer o quê? Vamos ter essa resolução aqui, ó. Bom, primeiro é fazer a criação realmente da procedure, né? Ó. Create or replace procedure, dei o nome aqui de exarch_01, passando os dois parâmetros, p número 1 e p número 2. Elas são do tipo in aqui, ó, certo? Então são parâmetros de entrada e number, tá? Opcional tipo in. Is vContador é uma variável que eu acabei de declarar para quê? Para ela justamente ser utilizada aqui dentro da minha procedure. Bom, aqui, né? Se o P número 1 maior do que P número 2, then dbms output putline. Aqui, então, ele já está tratando essa parte aqui para a gente. Se não, é sinal que o primeiro parâmetro é menor do que o segundo, que é o que a gente quer. Então, select count de asterisco, into vContador, ó, mais uma vez, correto? É aqui a variável que eu vou estar utilizando. Into from employees where salary between P1 and P2. Poderia, né, como os exercícios anteriores, estar utilizando aqui a utilização de outras variáveis. V número 1 recebe P número 1, mas aqui eu resolvi colocar direto o parâmetro para ser utilizado. Logo depois que ele fizer esse count, ele vai mostrar, ó, a quantidade de registros que ele achou. Correto? Então, é a quantidade de empregados entre esses dois parâmetros aqui, ó, que ele achou, ele vai mostrar. Depois, a gente tem essa parte aqui, ó, for, né, ó, um for r-row, né, e end loop, até toda essa parte aqui, ó. O que é isso daqui? Bom, for r-row é uma variável que eu estou criando agora. O for, por si, ele já consegue fazer, eu não preciso declarar lá no começo da minha procedure. Aqui mesmo a gente já está declarando isso. O in, e ele está fazendo o que? A minha select. Ó, o que é essa select? É justamente o que o exercício está pedindo, né? O employee ID, first name concatenado com last name, o salary e o departamento ID. From employees, where salary between P número 1 e P número 2. E esses daqui são os parâmetros, ó. São os parâmetros que a gente passou. Correto? O in, né, dentro de um for, isso daqui ele está funcionando como se fosse um for each. Ele está fazendo o que? Ele está fazendo a representação, né, desse r-row nessa lista. Então, para cada um elemento da lista, vai estar sendo o quê? Colocado dentro do r-row, tá? Loop. Aqui o que ele vai fazer, ó? Ele vai fazer a impressão dbms output putline, né? id rpad to shard r-row.employee. O seu r-row, né, ele pega justamente a estrutura da sua lista. Então, se sua lista tem o employee ID, first name concatenado com last name, salary, departments, o r-row ele vai ter essa mesma estrutura. Então, é por isso que dá para a gente fazer isso daqui, ó, r-row.employee ID, r-row.nome completo, eu estou pegando pelo apelido, r-row.salary e r-row.department ID. Agora, a gente está utilizando essa parte aqui, ó, do rpad, né? Bom, o toChar é justamente para quê? Para transformar o que não é string em string. Então aqui, por exemplo, o employee ID ele não tem uma estrutura de string.
Ele tem uma estrutura number, né? Então nessa parte aqui a gente está fazendo isso. A mesma coisa com salary aqui, ó, tá? E a mesma coisa com o department ID. Agora aqui o RPad ele está fazendo o que, ó? A gente está fazendo, né, o preenchimento, certo, de um espaço em branco com 5 posições, com até 5 posições. Então ele vai pegar a quantidade de caracteres que tem aqui no meu caso o employee ID. Se ele tiver 3 caracteres, ele vai completar até 5 com espaços em branco. Aonde? Right aqui, ó, R à direita. Tá? A mesma coisa que nome completo. Nome completo, vamos supor que ele retorne 25 caracteres. Né? Então o RPad está completando, né, 5 caracteres com espaço em branco. Por quê? 30 menos 25 dão 5 caracteres. Então é para chegar a esse valor aqui, ó. Tá? É o meu segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro do RPad é justamente o caractere que você quiser completar. Nesse nosso caso é o espaço em branco. Porque se a gente não colocar isso no DBMS Output Putline, ele vai preencher tudo zoado, ele vai ficar tudo para a esquerda, tudo para a direita, ele não vai ter um alinhamento aí não. Tá? Então o nosso for está fazendo isso para a gente. Isso daqui é para a gente fazer o quê? Uma procedure, né? Então ó, a gente vai rodar esse cara aqui. Ó, procedure completada. Agora eu vou pegar o que? E executar a procedure. Execute exerc01, que é o nome da minha procedura, do 1 até o 8000, ou seja, between salary 1 até 8000, ele vai estar pegando. Só vamos conferir se é salary mesmo. Retorne todos os funcionários, o código, nome concatenado e sobrenome, salário e departamento, que o salário esteja entre os dois parâmetros. Então aqui realmente é o salário, ó, tá? Não é o código do funcionário. Então é onde o salário esteja entre, ó. Então é salary mesmo, tá? Ó, mais uma vez conferindo, ó, salary mesmo. Legal, então vamos lá. Eu quero que o meu salário esteja, os funcionários que estejam entre o salário 1 e 8000. Vamos executar aqui, ó. Legal, né? Então aqui, ó, logo no início, eu tenho 74 registros, que é aquele count que ele fez ali, ó. Certo? E ele pegou e deu esse DBMS output aqui, ó. Poderíamos até colocar um espacinho aqui, né? Depois, o meu for each row, ele foi fazendo o quê? Né? For r row, na verdade, in, né? Ele foi fazendo a listagem que eu tenho para cada um resultado da minha select e foi fazendo o quê? Um DBMS output putline. Então é por isso que eu consigo fazer essa impressão aqui, ó. Como eu estou utilizando o R pad, ele fica tudo alinhadinho aqui, ó, fica tudo legal. Então você consegue visualizar bem o seu resultado. Tá? Atenção, o Oracle ele não consegue fazer igual o SQL Server, por exemplo, dentro de uma procedure retornar uma tabela. Então, assim, quem está acostumado com SQL, ele vai tentar fazer o quê? Um create or replace procedure, o nome da procedure, vai passar os parâmetros e já vai dar um select, né? Select, asterisco from employees, where salary, between P1 e P, entre P número 1 e P número 2. Beleza, vai mandar rodar. Não vai rolar. Por quê? Porque ele não retorna a tabela. Você precisa ir lá e fazer com que ele imprima o resultado mesmo. Tá? DBMS Output Putline. Teria como fazer retornar um outro tipo de valor, mas como você está mexendo com procedure, a procedure em si ela não retorna. Tá? Quem retorna é função. Então para o Oracle ele é muito bem definido. Olha, você não consegue pegar e retornar uma tabela dessa forma, comparando com SQL Server. O segundo exercício aqui, ó, cria um bloco nomeado que, passado um parâmetro do tipo data, retorne o código, nome, sobrenome, sobrenome e nome, data de admissão e departamento de funcionários, onde a data de admissão seja maior ou igual ao parâmetro passado. O parâmetro deve ter uma data válida. Então aqui, ó, né, mais uma vez, a gente está fazendo o quê?
create or replace procedure, exerc2, pdata indate, correto? Nesse caso aqui, a gente está passando um parâmetro do tipo date, certo? E ele é in, ó. Então, parâmetro de entrada. Begin, né? Is begin. For row, mais uma vez, a minha lista. O que eu quero apresentar? Select employee ID, last name, first name, hire date, department ID. For employee, from employees, where hire date maior que pdata. Pdata aqui nesse caso é o que? Ó? O mesmo parâmetro. Correto? O que for passado aqui vai ser substituído aqui. Loop. Mais uma vez, dbms output putline, e aí o que eu quero. Só com uma restrição aqui, ó, né, que ele está fazendo o quê? Uma transformação para to char, correto? Então, como o meu dado ele é date, o hire date é date, a gente está pegando e está fazendo essa transformação aqui para justamente mostrar essa formatação de dia, mês e ano. Correto? Esse exercício ele pede para quê? Né? Para que se para que seja uma data válida. Então, a gente está colocando esse cara aqui, ó. Exception when others than. Aí, o que tiver de erro, vai imprimir o erro que o Oracle retornar. O código e a string de erro que o Oracle retornar. Correto? Ele vai fazer isso daí para todos os registros aí, né? Então, vamos lá. Rodar esse cara aqui, ó. Né? Então, a gente tem toda essa procedure. Rodando, ó. Procedure compilado. Agora a gente vai pegar e vamos executar. Ó. Execute exerc2. Precisa ser uma data. Então, ó, toDate 2005-01-01, ano, mês e dia. Correto? Então, essa formatação que eu utilizei. Poderia ser dia, mês e ano. Dia, traço, mês, traço, ano. Tá? A mesma coisa. Só que aqui no Oracle também precisa mudar, né? Na formatação da máquina. Da máscara aqui, ó. Day, traço, month, traço, year. Né? Mesma coisa, tá? Então, rodando aqui, ó. Executando. Ele pegou e fez o retorno pra gente, ó. Fez toda a listagem a partir daqui, ó. Tá? Employee ID, last name, first name, hire date, department ID, ó. Então tá tudo certinho aqui. Depois ele imprimiu, nesse caso aqui, ó, ele não teve, eu não tratei o valor nulo. Então é por isso que ele pegou e não trouxe o resultado. Tá? Ele me desalinhou. Mas enfim, o resultado tá certo em si. Então, com isso, a gente resolve o exercício 2. No exercício 3, aqui, ó, crie um bloco nomeado que, passado um parâmetro do tipo string, retorne o código concatenado com o sobrenome dos funcionários, onde a letra do parâmetro deve ser substituída pela string star. Por exemplo, o usuário passa a letra A. Todas as letras do nome e sobrenome que contenham A deve ser substituída por star. Poderia ser substituída por asterisco ou qualquer outra coisa, mas o exercício ele pediu isso daí. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Mais uma vez, ó, create or replace procedure, exerc1, pedado em char. Esse pedado é quem? É o parâmetro que ele está pedindo. Ó, que passado um parâmetro do tipo string, retorne um código. Retorne o código, nome concatenado, sobrenome. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Só que aqui eu só não estou me recordando aonde a gente colocou o parâmetro. Deixa eu ver aqui. Crie um bloco nomeado que, passado um parâmetro do tipo string, que é esse cara aqui, retorne o código, nome concatenado com o sobrenome. Beleza, um código, nome concatenado com sobrenome.
onde a letra do parâmetro é substituída por star. Então aqui, ó, a gente está fazendo um replace do que? Ah, a letra do parâmetro é aqui, ó. Tá? Então, parâmetro passado, por exemplo, letra A, vai ser substituída por star. Se o parâmetro passado for a letra X, vai ser substituído por star. Tá? From employees. Isso ele vai fazer para a tabela inteira. Tá? Então, o replace ele vai fazer justamente o quê? Isso daqui é a minha string, ó, que a gente tem o nome concatenado com o sobrenome. Bom, ele vai encontrar essa letra e vai substituir por esse segundo parâmetro aqui dele, ó. Tá? Beleza, fez isso, ele vai para onde? Vai para o rrow. Poderia ser qualquer outro nome aqui, poderia ser X, poderia ser Z, poderia ser qualquer coisa. Rrow é um nome aí de variável, tá? Loop, dbms output putline, employee id, e aí eu vou ter mais uma vez, né? O rrow employee id e o rrow ponto nome completo, tá? Já substituído, quem é que está fazendo grande parte do exercício é essa parte aqui, ó, do replace, tá? Aqui, obviamente, o exercício não pediu, mas já estamos fazendo o quê? Um exception, se alguma coisa der de errado, ele vai pegar e vai mostrar. Então, ó, esse seria o exercício aqui. Vamos executar. Exercício 3 compilado. Vou limpar aqui, ó. Por exemplo, a letra A. A minúscula, tá? O Oracle para dado, ele é case sensitive. Então, Stephen King, não tem nenhuma letra A, ó. Ni, tá? Era para ser Nina aqui, ó. Ni Star, que ficou aqui, ó. Ó, Kosh Star, ó, era para ser Kosher aqui. Lex de Star, ó. Lex de Hans era para ser aqui. E assim sucessivamente, ele substituiu todas. Vou passar outro parâmetro, por exemplo, ó, o S, né? No caso, vou fazer um S maiúsculo. Quem que é aqui, ó? O Steven, não é? Então aqui, ó, vamos executar novamente. Deixa eu limpar aqui o resultado. Ó, ele fez para a tabela inteira. Ó, Star Stephen King, correto? Então, ó, ele substituiu agora o S maiúsculo por star. E tudo que tiver S maiúsculo, no caso aqui, ele substituiu. No caso não são muitos, né? Não, é a minoria. Ó, outro aqui. Que eu achei, deixa eu ver. Aqui, ó, Star Rudita, né? Era súdita, na verdade, né? O nome verdadeiro dele. Então, esse daqui foi a resolução do exercício 3. No exercício 4, cria um bloco nomeado que, passado um parâmetro do tipo string, retorna um código com o nome concatenado com sobrenome, onde os nomes devem ser iniciados pelos parâmetros digitados. Deve-se mostrar quantos caracteres tem o nome e separar cada sílaba do caractere. O separar cada sílaba, né, a gente não vai fazer, tá? Mas também seria possível com esse cara aqui, ó, com replace. Então daria para a gente pegar, achar cada uma das letras, pegar a própria letra e dar um replace da letra concatenado com underline. Mas a gente não vai fazer aqui não. Mas enfim, aqui, ó, então vamos fazer essa parte. Create a replace procedure exerc04, passando um dado do tipo varchar2. Ela é uma variável in aqui, ó, de entrada. Tá? Um parâmetro, na verdade, né? Aqui eu estou utilizando o cursor, tá? Justamente por quê? Porque o cursor, nesse caso aqui, ele ficou um pouquinho mais fácil de eu fazer com que seja feito isso, ó. Poderia também fazer aqui, ó, o meu select, como a gente está fazendo nos exercícios anteriores, no for, daria, tá? Mas só para variar um pouco, eu peguei e utilizei esse recurso aqui do cursor, tá? Então o que a gente tem aqui, ó, né? Cria um bloco nomeado, passado uma string, então a string está sendo passada, que retorna o código e nome concatenado com sobrenome, onde o nome deve ser iniciado com o parâmetro digitado. O iniciado, então a gente entende o quê? Que seja o like, né? Se o cara colocar, por exemplo, like w alguma coisa,
certo? Ele vai ter que começar com essa estrutura, ele vai ter que começar com o first name desse dado. Se ele colocar como A, como S, então o que vem aqui de início, ó, é que é o parâmetro P underline dado, beleza? Ele precisa mostrar também, né, quantos caracteres tem o nome, no caso ali, o nosso nome completo. Então aqui, ó, o length, ele vai fazer isso pra gente, o first name concatenado com last name. E eu coloquei aqui, ó, como QTD carac, quantidade de caractere. O cursor foi declarado com esse select aqui, ó. Beleza? Se eu já tenho um cursor que já está sendo preparado para isso daqui, nesse caso a gente utilizou o cursor explícito, um for rrow in o nome do meu cursor. Ó o nome do meu cursor aqui, ó, sendo utilizado. Correto? Ó, é o mesmo carinha. Ó. Então, isso daqui vai me trazer uma lista, correto? O meu for, ele está justamente fazendo um papel de for each, quando a gente coloca o in aqui, né? Depois que eu já tenho esse recurso aqui já declarado, eu não preciso fazer o select aqui de novo, ó. Ficou bem mais fácil. Loop dbms output putline, né, ó. Employee ID, nome completo e QTD caracteres. Mais uma vez, rpad, para ficar tudo alinhado ali, ó, com as devidas posições. Tá? E depois a gente está dando um exception ali, né? Vamos executar essa procedure aqui, ó. Então, isso daqui seria a nossa solução, tá? Opa. Compilando, legal. E agora aqui, ó, o que começar com B, ele vai trazer para a gente, ó. No nosso caso, só foram dois, o Bruce, Ernest e a Britney, né? No caso, Bruce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 caracteres. Conta-se o caractere branco aqui, ó, separador. Ah, eu quero ver o S aqui no caso, ó. Tá, que comece com S. Ó, tem uma pancada de gente que começa com S. Ah, eu quero que comece com ST, né, ó. Como eu estou dando um like lá no parâmetro, lá no select, ele vai aceitar, ó, Steven, Stephen. Tá, então aqui a fonética parece igual, né, mas são Stevens diferentes. Beleza? No quinto, crie um bloco nomeado que não tenha passagem de parâmetros, que faça a inclusão automática de um departamento de cada vez que for acionada. Observação, o nome do departamento pode ser concatenado com outro dado para não se repetir, mesmo que o nome não tenha tanto sentido. Bom, beleza. Então aqui a gente está fazendo o quê? A criação de uma procedure que não tem parâmetro nenhum. Tá aqui, ó. Create or replace procedure exec05. Sem nenhum parâmetro, ó. Zero de parâmetros. Is, begin, ele quer fazer a inserção. Insert into departments. Que dados do department? Department ID e department name. Simplesmente eu estou colocando só esses dois dados. Tá? O que é importante aqui? A gente dá uma olhada na estrutura que se tem a tabela department. Desk, departments. Por quê? Porque a gente tem que respeitar os campos nulos. No nosso caso, quem é não nulo? O department ID e o department name. Ó. O manager ID e o location podem ser nulos, ó. Tá aqui, ó. Então, que é obrigatório é só esses dois aqui. Beleza, vamos pegar e só vamos colocar o que é obrigatório. Tá? Values, departments.sec.nextval, isso daqui, esse sec, departments underline sec nextval, ele é aquele objeto para justamente fazer como se fosse o contador. Tá? Então vamos abrir aqui, ele é a sequence. Para esse caso aqui, já existe para o departments. Então é o mesmo objeto que a gente está utilizando. O ponto nextval justamente faz o quê? Pega o próximo cara disponível, né? O próximo numeração disponível.
concat para fazer a concatenação de outro débito, tá? Mais o que? Um toChar de departamentos.nextval. Esse cara aqui, ele está justamente fazendo o que? Pegando, tá? Concatenando outro débito. Se o nextval for 10, ele vai pegar 10. Se for 20, ele vai pegar 20, assim sucessivamente, tá? Se a gente for realmente fazer a efetivação dessa inserção, beleza, a gente tem que colocar o commit aqui, ó, tá? E dar o ponto e vírgula, né? Eu não vou fazer, simplesmente só por estar fazendo o exercício. Eu vou deixar aqui, o sem commit, vou deixar comentado. Então, ó, a resolução do exercício seria isso daqui, tá? Beleza, ele compilou a procedure, agora vamos rodar. Execute exerc05, sem parâmetro nenhum, ó, zero de parâmetro. PLSQL, procedure completely successful. Se a gente for dar aqui uma olhada agora, ó, eu vou dar um select. Outro débito 280, aqui, ó. Se eu for executar ele de novo, ó. Beleza? Fazer um select de novo. Outro débito 290, ó, que ele acabou de inserir. Ele está inserindo. Tá? Ah, eu quero efetivar, dá o commit. Tá? Nesse nosso caso aqui eu vou dar o rollback para ele não fazer isso. Mas a procedure está funcionando. Tá? Beleza. Ó, não fez. Né? Bom, e o exercício 6 aqui. Cria um bloco nomeado que passe um parâmetro do tipo inteiro e outro do tipo string, e que esses parâmetros tenham valores padrão 100 e itprog, retornando os registros que tem o employee ID e job ID iguais aos dos parâmetros passados. Então o que a gente tem aqui? A gente vai ter que passar dois parâmetros. Esses dois parâmetros já vão ter valores padrão, 100 e itprog. Caso o usuário passe parâmetros, é necessário respeitar o valor passado. Tranquilo. Até aí, se você passar um valor de parâmetro, o que vai ser respeitado é justamente o valor do seu parâmetro. Arrume a procedure para que pelo menos se tenha um registro retornado caso não seja passado nenhum parâmetro. Então, se eu não passei nenhum, eu preciso ter pelo menos um registro retornado. Tá? Então, vamos lá. Create or replace procedure exerc06, p número 1, p número e p dado. O primeiro parâmetro do tipo número e o segundo é do varchar 2. É esses carinhas aqui que já fazem com que os meus dados tenham valores padrão. Beleza, né? Então até aqui, ó, a gente já cumpriu uma etapa do exercício. Begin. If p número 1 is null and p dado is null, ou seja, se eles forem nulos, os dois. Aqui a gente está fazendo um que? Um for row in select asterisco from employees where row none igual a 1. Ou seja, ele está pegando todos os dados, certo? Do primeiro row none que se tiver. O row none é como se fosse um marcador de linha que a gente tem aqui no Oracle, tá? Então, em vez de utilizar o top, comparado aí com SQL Server, você usa o row none, ele é mais flexível, inclusive, tá? Então, essa primeira etapa é justamente só para quê? Se for nulo e nulo, traz pelo menos um resultado. O resultado que eu estou trazendo é employee ID, first name, last name. Ele não fala de nenhum dado ali, mas tá aqui, ó. Beleza. Se não, né, é sinal que eu tenho algum parâmetro preenchido. Aqui ele está comparando se o número e o dado são nulos. Aqui eu tenho ou um ou outro ou os dois preenchidos. For row in select asterisk from employees where p employee ID igual a p número e o job ID igual ao p dado. Tá, ó. Então são esses caras aqui, ó, job ID, né, e o número, que seria o employee ID. Beleza. Ele vai dar o DBMS Output Putline, a mesma coisa ali. O que tiver aqui dentro dessa lista, ele vai se fazer várias vezes. Então, dessa forma aqui, ó, a gente consegue fazer com que o exercício 6 aí, né,
seja feito. Não vai caber tudo numa folha, numa página, mas tudo bem. Seria esse daqui basicamente o resultado. Tá? Vamos compilar esse cara aqui. Ó, exercício 6 compilado, né? Procedure exec 6. Vamos dar um select a series for employees, só para a gente ver os dados ali, ó. Legal, tá? Esses daqui são os dados da nossa tabela atual aí, tá? Se eu fizer somente o exerc06 aqui sem passagem de parâmetro, o que ele vai me trazer? 0 de resultado, ó. Quer dizer que ele assumiu, então, que o meu p número é igual a 100 e é itprog. Só o que acontece aqui, mais uma vez dando a select. 100 é o Steven. Ele não tem um job ID de itprog. Por isso que o meu select não dá, ele não vai trazer resultado mesmo. Eu não tenho esse dado. Agora, se eu passar nulo e nulo, correto? Para o meu resultado ali, para os meus parâmetros. Os meus, pelo que a gente está fazendo, se passar nulo e nulo, ele está me trazendo pelo menos 1. Correto? Passando um único parâmetro, 103. Então, ó, a gente está sobrepondo o parâmetro padrão. Ele traz o que? O Alexander. Tá, ó. O Alexander por si é o 103. Ó. Ele é o que? Ele é um itprog. Então, o parâmetro padrão do Job ID está sendo utilizado ali. Ó. Então, o meu select está utilizando. O Job ID é o 103 mais o Employee ID é o 103 mais o Job ID igual ao itprog. Por isso que ele traz um resultado pelo menos. Agora, e se eu fizer isso daqui? Ó? O 108 FIMGR. Quem é o 108? É a Nancy. Aqui, ó, FIMGR. Então, é para ele trazer a Nancy. Ele está me substituindo. Em vez de ele utilizar os valores padrão, ele está utilizando os valores 108 mais FIMGR. Por isso que ele me traz um resultado aqui. Ó. Correto? Então, dessa forma, a gente consegue fazer a resolução mais dessa lista aí. Beleza?